5 erros que os ricos evitam na hora de investir, mas os pobres não. Você vai conhecer todos agora nessa contagem regressiva. Olá, eu sou Mauro Kalil, fundador da Academia do Dinheiro, especialista em investimentos, autor de livros de finanças pessoais e planejador financeiro. Vamos lá! Existem erros que as pessoas cometem na hora de investir. Obviamente que as pessoas ricas também já cometeram muitos desses erros no passado. Eu mesmo, quando eu era jovem, já não sou tão jovem assim, cometi alguns deles, né? O primeiro deles que eu vou mencionar é o mais típico, né? Só que os ricos, eles vão aprendendo, vão estudando, etc, e vão evitando esses erros. E isso faz muita diferença no médio e longo prazo. Por quê? Porque você precisa realmente entender como que funciona esse mundo dos investimentos. Ninguém é rico por acaso, mas também ninguém é pobre por acaso. Tá? Ah, mas eu nasci mal, eu não nasci em berço de ouro, etc. Pessoas que nascem em berço de ouro muitas vezes se tornam pobres e outras pessoas que nascem pobres muitas vezes se tornam ricas. Aliás, tem um livro muito legal chamado O Milionário Mora ao Lado e ele mostra estatísticas americanas principalmente, né, de que mais do que 90% dos milionários americanos, eles vieram do zero, eles vieram de famílias muito pobres, tá? Então aquele mito, né, do cara abonado de uma família de milionários que nasceu em berço de ouro, etc, é realmente só um mito. A maior parte das pessoas ricas construiu a sua riqueza a partir do seu próprio esforço. Então, antes de eu começar a lista, dê o seu like, clique no sininho, inscreva-se no canal para você não perder nenhuma informação importante. Isso ajuda muito o canal da Academia do Dinheiro, a mim e os outros professores, e ajuda a disseminar uma educação financeira de ótima qualidade. Então vamos começar pelo erro número 5. Esse é o erro mais comum que as pessoas pobres cometem na hora de investir, que é comprar passivo achando que é um ativo. O que é passivo, o que é ativo? Nesse vídeo aqui eu mostro lá a diferença entre ricos e classe média. Você vai entender bastante, lá eu explico mais detalhadamente, mas passivo é aquilo que te traz despesa e ativo é aquilo que te traz renda, ok? Então um investimento, ele obviamente não pode ser um passivo, ele tem que ser necessariamente um ativo. Ele tem que te trazer dinheiro e não você gastar. E aí as pessoas, né, que esse foi um erro que eu cometi na vida, por exemplo, eu comprei um terreno achando que o terreno ia me dar lucro, né? Isso lá atrás, ok? Esse terreno só me trouxe prejuízo. Por quê? Porque ele estava dentro de um condomínio, eu tinha que pagar IPTU, tinha que pagar o condomínio dele. Depois eu parei de pagar o condomínio porque eu interpretei errado uma cláusula do regulamento do condomínio. Enfim, foi um fiasco na minha vida isso. E o que aconteceu? Perdi dinheiro, óbvio. Tá? Por quê? Porque eu acabei comprando um passivo achando que era um ativo. Nunca mais eu cometi esse erro na vida. Tá? Quando você compra um carro e as pessoas falam... Uma vez eu dei uma palestra em Curitiba e um senhor lá, ele estava revoltado, né? Toda vez que eu falava, olha, isso aqui é passivo, isso aqui te traz despesa, isso daqui não é patrimônio ativo, etc. Ele falava, não concordo, não concordo, não concordo. Na terceira vez que ele falou, ele falava alto, ele estava sentado lá atrás, assim, falava alto, para todo mundo ouvir mesmo, né? Aí eu falei, tá bom, tudo bem que você não concorda, né? Terminei minha palestra, abri para perguntas e perguntei para ele, por que o senhor não concorda? Ele falou, porque o carro, por exemplo, quando a gente precisa de dinheiro, a gente vai e vende. Aí eu falei, bom, então olha só, o carro é um passivo até o momento em que você transforma ele em dinheiro. Transformou em dinheiro, o dinheiro é um ativo para você fazer o que quiser, investir, etc. Mas o carro só desvaloriza. Enfim, esse é o erro número 5 que os pobres cometem. Achar que comprar passivo é investir.
O erro número 4 é olhar para trás para fazer investimentos para o futuro, ou seja, aquela velha história, a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Quem é aluno do Método FAST tem lá um dos webinários que são exclusivos para os alunos do Método FAST, onde o Politi, o Roberto Politi, ele fala, ele é um profissional de investimento, faz análise, etc. e tal, ele tem certificações internacionais, ele mostra como que a gente investe, traçando um panorama futuro, que é bem difícil, porque aquele panorama futuro, se ele se confirma, você se dá bem, se ele não se confirma, você pode perder dinheiro. Então, os ricos investem assim. Eles traçam um panorama para o futuro e fazem as suas, entre aspas, apostas no presente. Agora, olhar para o passado e falar, poxa, aquela ação rendeu bastante, aquele fundo rendeu mais ainda, etc. Então agora eu vou investir. Isso é o caminho da pobreza. E é por isso que existe o efeito manada e essa manada permanece pobre para que o dono da boiada continue rico, porque esse dono da boiada, ele não investe quando está todo mundo investindo. Quando está todo mundo comprando, ele está vendendo. Quando está todo mundo vendendo, ele está comprando. Ele sempre vai contra aqueles instintos naturais que nós mamíferos temos, de agir como todo mundo age. E olhar para o passado, olhar para a notícia de ontem e projetar o teu investimento de amanhã, isso é uma desgraça, tá? Quando você olha, por exemplo, o PIB. O PIB foi 0,3%, o PIB foi 0,8%, foi 1,5%, isso não quer dizer absolutamente nada. Tá? Por quê? Porque isso, na verdade, é uma leitura do que já aconteceu. Agora, como é que o rico olha? Então, o rico não olha o PIB? Não, ele olha assim, olha muito, olha o PIB, PCA, tendência de dólar, etc. O que ele faz? Ele cria parâmetros, tá? E verifica essa tendência dentro de parâmetros. Bom, como que está o PIB mundial, por exemplo? O PIB mundial é de 3%. Como que está o PIB no meu país? 1,5%. Caramba, é metade do PIB mundial. E vem sendo 1,5% ou menos durante muito tempo? Vem. Não está bom para investir. Aonde que está bom para investir? Naquele lugar onde o PIB mundial é 3 e eles vão crescendo a 3,5, 4, 3,8, 3,5, 4, 3,8 há muito tempo. Poxa, lá eu tenho mais chances, então eu vou para lá. Aí ele traça uma tendência com base no que passou, verifica se aquelas condições permanecem e pronto, tracei um panorama para o futuro, que pode ou não se confirmar, tá? Mas ele está olhando para frente e não olhando somente o passado. Erro número 3 é confundir complexidade com rentabilidade e segurança. Olha, isso eu vejo muito, principalmente nas consultorias aqui na Academia do Dinheiro. É muito engraçado como as pessoas, elas às vezes se decepcionam, tá? Quando eu chego para elas e falo o seguinte, olha, escreve aí o que você vai fazer e esse será o seu plano. Primeiro, você vai fazer isso. Segundo, você vai fazer aquilo. Terceiro, tal. Sério, 5 itens às vezes 3 itens, às vezes, 7 itens, tá? Não chega nunca a 15 ou 20. É uma coisa realmente simples, tá? E as pessoas olham e falam e não acreditam que elas saem com um papel anotado na mão. O que as pessoas geralmente gostam, De um monte de gráfico colorido, tabelas cheias de números, etc. Ela olha aquilo, ela não entende absolutamente nada. E justamente por não entender nada, ela acha que aquilo é bom. Não é engraçado isso? Por que o ser humano é assim? A pessoa confunde complexidade com segurança e rentabilidade. E os ricos não fazem isso em hipótese alguma. Então, o que o rico faz? Ele tem que entender aquele investimento para então investir. Porque se ele não compreende, se é complexo demais, ele fala, isso aí não faz sentido para mim. Ou, isso não é para mim, muito obrigado, eu vou fazer aquilo que eu conheço. Tá? Por quê? Porque o desconhecimento, esse sim, aumenta demais o seu risco.
É a mesma coisa que você atravessar a rua. Se você vai atravessar a rua, você é uma pessoa adulta, provavelmente você vai chegar do outro lado bem, você vai tomar os seus cuidados, etc. Agora, fala para uma criança de 4 anos atravessar a rua sozinha. É muito complexo para ela, né? Provavelmente vai dar uma grande besteira, tá? Não vai dar porque criança tem um anjo da guarda sensacional e vai chegar do outro lado, tá? Mas o risco dela é muito maior, obviamente. Então, essa complexidade, em hipótese alguma, traz para você rentabilidade e segurança. Apesar de que os pobres pensam assim. Erro número 2 é olhar o preço do ativo e não o valor desse ativo, o valor intrínseco dele. O que é isso, afinal de contas? Bom, eu já contei, quem participou do workshop da Academia do Dinheiro sabe que eu falei lá que eu só me dei mal comprando e vendendo imóveis, tá? Então é uma coisa que eu não entro mais, justamente porque é complexo demais para mim, eu não consigo entender, parei e fim de papo. Tá? Agora, para muitas pessoas isso é algo normal, natural, então elas vão conseguir ganhar dinheiro comprando e vendendo imóveis. Ok, quando você olha o preço de um ativo, né, e aconteceu agora no boom imobiliário, né, de 2009 a 2012 mais ou menos, né, as pessoas compravam imóveis e falavam o seguinte: uau, imóvel só valoriza, só valoriza. Teve até gente falando de técnicas fantásticas para comprar imóveis. Você compra na planta, dá uma pequena entrada, na hora da entrega você não assina um contrato, você vende e olha só, em um ano e meio você vai ganhar de 45% a 60%. Uau, né? Legal, aquilo era uma brecha que foi feita, né, que aconteceu na nossa economia por conta da liberação de crédito a rodo, né, um crédito aí que quebrou muitas famílias, né, e isso você não consegue fazer agora, por exemplo, né? Então, quando a gente ensina aqui na Academia do Dinheiro, a gente procura ensinar algo que você vai usar para sempre e não num período específico e depois, se você perder esse período, você até pode perder dinheiro, ok? Agora, o que as pessoas estavam fazendo? Elas estavam olhando, isso tem muito a ver com o erro anterior que eu acabei de dizer, elas estavam olhando o quê? Isso valoriza, 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 valoriza. Agora, o preço e o imóvel continua o mesmo. E a vizinhança? Nossa, a vizinhança, a Cracolândia está mudando para o lado daquele prédio. Então, quer dizer, o valor intrínseco desse negócio não é o seu preço de mercado. A mesma coisa acontece com ações, né? Quando você vai negociar ações, você precisa ver, a bolsa pode estar subindo, descendo, que nem maluco, tá? Então, eu vi muito isso na OGX, por exemplo. Nossa, mas um dia a OGX valeu R$37 e agora tá R$11. Cara, o cara que comprou por 37, ele tá lá, ele tá esperando, ele não vai vender por menos de 37, vai. Porque se tem alguém comprando, tem alguém vendendo, né? Se é o cara de 37 que comprou por 37 ou um outro que comprou por 8, não sei. Mas se tem alguém comprando, tem alguém vendendo, ok? E qual era o valor intrínseco da empresa? Nenhum, porque ela não produzia um barril de petróleo, né? Então, quer dizer, aquilo pelo qual ela foi criada, o core business, né, o negócio dela, simplesmente não funcionava. E aí, a ruptura era inevitável. Os meus alunos, né, que participaram de cursos que eu ministrava pelo Instituto Nacional de Investidores, sabem do que eu estou falando, né? Então, lá você conseguia ver qual é o valor realmente da empresa, se essa empresa vai produzir, se ela está crescendo, se as vendas dela estão crescendo, se os lucros delas estão crescendo de uma maneira saudável, natural, ou se é por um artifício contábil, por exemplo, e assim por diante. Então, pobres olham somente o preço de um ativo, enquanto ricos olham, de fato, o valor desse ativo e procuram comprar por um preço baixo um valor bastante alto. E o erro número 1 que os ricos evitam e que os pobres não conseguem evitar de jeito nenhum, sabe qual é? É
tentar investir em coisas que não tem risco zero. A pergunta que eu mais ouço de gente que tem pouca grana: professor, onde é que eu invisto meu dinheiro? Eu não posso perder de jeito nenhum. Eu preciso desse dinheiro a qualquer momento e ele precisa me dar uma rentabilidade fantástica. Ou seja, essa pergunta não tem resposta para essa pergunta. E por que disso? Tá? Porque todo investimento tem risco, né? As pessoas falam, então eu vou deixar na caderneta de poupança, não tem risco. Qual foi o único investimento que sofreu confisco no Brasil? Poupança, que é justamente dinheiro para pobre. Tá? Poupança, se você não olhar lá o decreto do Dom Pedro, quando ele criou a caderneta de poupança, ele diz lá, em algumas outras palavras, mas mais ou menos isso, que a Caixa Econômica Federal vai captar as poupanças das pessoas menos favorecidas, menos abastadas, etc. Um jeito nobre de dizer dos pobres, ok? Então, assim, caderneta de poupança é para pobre, sim, ela tem a sua função, ok? Inclusive, eu já usei caderneta de poupança, uso para os meus filhos em alguns momentos, etc. Mas não é para você deixar dinheiro para longo prazo e muito menos achando que caderneta de poupança é seguro, né? Porque perder a rentabilidade, isso daí já é perder dinheiro, óbvio, ok? Então, os ricos, eles não evitam o risco, mas eles monitoram o risco. Então, o que ele faz? Ele fala assim, poxa, se eu perder 10% do que eu tenho, eu não vou ficar feliz, óbvio. No entanto, pela possibilidade de perder 10%, eu posso ganhar 50%. Opa! Então, assim, eu tenho um risco de perder 10%, mas uma possibilidade de ganhar 50%. Cara, tá valendo a pena esse risco, ok? E outra coisa que todo rico faz nessa questão de monitorar risco, ele não vai deixar perder 10%. Quando ele vê que a coisa está indo mal, perdeu 1, 2, 3, 4%, ele encerra esse prejuízo, tá? Tem um outro vídeo que eu falo aqui, quando você deve sair da bolsa no lucro ou no prejuízo, e eu falo um pouco mais disso de uma forma mais esmiuçada, ok? Enfim, esses foram os 5 erros principais que todo pobre comete e que os ricos não cometem na hora de investir. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Se você já está aqui na Academia do Dinheiro há algum tempo e nos conhece, dê o seu like. Tá? Para quem é novo, também clique no sininho, porque você vai receber as informações em primeira mão. Deixe seu comentário e marque alguma pessoa para enriquecer também, porque enriquecer junto com os amigos, com as pessoas que a gente gosta, é muito mais legal. Um grande abraço e lembre-se, enriquecer é uma questão de ter e seguir um bom plano. Até!